Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, continuidade às nossas videoaulas. Olha só, acessando aqui nosso material, vamos lá. Bastante coisa, né? Graças a Deus. Aqui, beleza. Bem, pessoal, vamos aqui nesse contexto de consequência, né? Paramos bem aqui pontualmente com a questão da estrutura do Poder Judiciário. No que tange, no que se refere à estrutura do Poder Judiciário, você viu conosco aqui, né, que o Poder Judiciário ele é organizado internamente em órgãos, né, e esses órgãos, pessoal, estão aqui colocados para vocês. Só questões de meros detalhes, como aqui já colocado, fica bem claro e óbvio, com base nesse nosso quadro, que a primeira parte, né, de baixo, envolvendo aqui, pessoal, juízes. Olha só, nós temos aqui a primeira instância. Pessoal, aqui é também chamada de juízo a quo. Juízo a quo. Subsequentemente, olha só, essa segunda instância que deságua nos segunda instâncias, esses juízes são desembargadores. Aqui nós temos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, TRTs, etc. Subsequentemente, olha só, pessoal, nós temos aqui os tribunais superiores, cujos membros são ministros. Pessoal, vira e mexe, me pergunto, pessoal, tem terceira instância? Pessoal, tecnicamente, não há terceira instância. Mas é natural que você deduza que seria uma terceira instância, mas por favor não coloque isso numa prova, tá? Só a primeira e segunda instância. Logo em seguida nós temos o que, gente? Tribunais superiores. Bem, olhando ainda, pessoal, com esse desenho, eu quero te trazer algumas observações. Eu vou ficar com essa tela aqui, vou fazendo a minha leitura mental e vou te passar as informações necessárias, tá bom? Olha só. Primeiro ponto de análise, pessoal, fica claro, com base nessa percepção ali consagrada, que nós temos duas estruturas bem claras de organização da justiça. Veja, nós temos a chamada Justiça Federal e temos também a chamada Justiça Estadual. Eu repito. Veja, primeira instância, juiz, juízo a quo. Segunda instância, os tribunais, juízes. Aqui emanam acórdãos. Juízo a de quem? Temos, subsequentemente, o que, gente? Os tribunais superiores. Que nós temos, portanto, aqui ministros. Pessoal, dentro desse contexto, dentro dessa referência, fica claro que a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, em razão do Pacto Federativo, ou seja, lá em razão ao artigo 18 da Constituição, ela é organizada em Justiça Federal e Justiça Estadual. Ela é organizada em Justiça Federal e Justiça o que, pessoal? Estadual. Olha só. Na Justiça Federal, pessoal, nós temos as tutelas jurisdicionais indicadas expressamente no texto da Constituição. Repito, na Justiça Federal, nós temos toda a sua competência com base na descrição minuciosa e expressa da Constituição. Assim sendo, pessoal, a jurisdição federal ela é dada de forma clara nas prerrogativas e atribuições expressas na Constituição. Subsequentemente, pessoal, no que se refere à justiça estadual, ela é dada sobre uma óptica de índole residual. Veja, a Constituição ela se debruça para indicar uma série de competências atinentes à Justiça Federal. No que se refere à estadual, a óptica que deve ser dada é de índole residual.
Pessoal, de forma correlata e concomitante, fica claro também, com base nessa percepção aí dada pela Constituição da estrutura do Poder Judiciário, nós não temos justiça municipal ou local. Não há nos municípios um Poder Judiciário próprio para atender em exclusividade matérias de índole municipal ou local. Há, nesse sentido, esse ar do verbo haver claramente falado, há, evidentemente, a justiça estadual, em que absorve a matéria local e, evidentemente, de forma reflexa, mas não incisiva, a justiça federal. Ficou, portanto, os tribunais de justiça dos estados a lidar pontualmente com matérias municipais ou locais. Bem, pessoal, nesse contexto e consequência, como é um momento que eu sei que gera muitas perguntas do porquê disso, eu vou me debruçar pontualmente na Constituição e vamos trabalhar o artigo 125, tá? Vamos trabalhar o artigo 125, tá bom? Bem, vamos aqui, pessoal. Olha o que diz o artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. E aí, pessoal, subsequentemente, olha a tutela das questões de índole municipal taxativamente expressa na Constituição, no que se refere à representação de inconstitucionalidade ou ADIM estadual. Vamos lá? Artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Olha o que diz. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais, ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, pessoal, aqui há um ponto crivo, mas muito importante para a gente poder avançarmos no estudo do direito processual civil. Primeiramente, pessoal, vem comigo, olha só. Aqui nós temos o STJ, tudo bem? Bem aqui, ó. Nós temos aqui claramente, né? Nós temos aqui o STJ, tudo bem? Bem claro, bem nítido. Veja que há uma ligação aqui com o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal. Assim sendo, pessoal, nós temos as matérias de índole estadual e municipal sendo crivo de exame do TJ. Bem mesmo na medida, as matérias de índole federal submetendo-se ao crivo da Justiça Federal. Tudo bem? Agora o que ocorre, pessoal? Com base no artigo 125, fica claro, fica translúcido, que o Tribunal de Justiça, pessoal, ele realiza o chamado controle de constitucionalidade concentrado, tendo como ponto de referência a Constituição Estadual. Porque, veja, pessoal, todos os órgãos e tribunais que compõem o Poder Judiciário, excetuando o CNJ, que não exerce função jurisdicional, o STF, o STJ, o TST, o TSE, STM, todos eles, pessoal, eles realizam efetivamente o que, gente? O controle de constitucionalidade. Mas veja, o Tribunal de Justiça de todos os estados, eles realizam o controle de constitucionalidade difuso, que é exercido por todos os órgãos do judiciário que exercem função jurisdicional, seja juízes, tribunais, mas o TJ também realiza o que, gente? O controle concentrado de constitucionalidade. Pessoal, o que seria esse controle concentrado? Pessoal, a aula de controle concentrado requer no mínimo 3 encontros, só para tu ter uma ideia de como é grande a matéria. Fora analisar a ADI, a DPF, mas não é o caso nosso. Então, de uma forma objetiva e clara, porque você merece, você está aí,
Eu acabei de ver aqui no meu celular que já tem 15 visualizações. São 2 e pouco da manhã. Então o pessoal está estudando. E olha, pessoal de outras instituições, de outros cursos. Então veja, pessoal, venha cá. No que tange ao controle concentrado, significa dizer que é a observância, portanto, de que uma lei ou um ato normativo esteja ou não com compatibilidade com a Constituição. É isso mesmo. O controle concentrado, pessoal, uma linguagem mais sutil e direta, significaria dizer, no primeiro momento, a verificação da compatibilidade entre o ato ou a lei perante o que, gente? A Constituição. É isso aí. Então, pessoal, nós temos nesse sentido 2 grandes órgãos que exercem o controle concentrado de constitucionalidade. Nós temos o Tribunal de Justiça, que tem como parâmetro a Constituição Estadual, e temos o STF, é isso mesmo. Esse você já sabia. Nós temos o STF, que realiza o controle também concentrado. Só que o STF, pessoal, ele tem uma dimensão muito ampla. Tu pode ver aqui, ó, veja como se fosse uma árvore, né, irradiando aí seus galhos. O STF ele tem uma abrangência maior. Então o STF, pessoal, ele vai realizar o controle concentrado, mas tendo como parâmetro, como paradigma de apreciação, para que haja, portanto, uma clara percepção de violação, a Constituição Federal, a Constituição Republicana Brasileira de 88. Então o STF ele vai realizar esse parâmetro, esse exame de constitucionalidade, com que elemento, com que base ele vai realizar pontualmente, pessoal, como referência a Constituição Federal. Assim sendo, pessoal, no que tange ao controle concentrado de constitucionalidade, que é esse exame, que é essa análise da verificação da compatibilidade entre a lei e o ato normativo com a Constituição, verificando, portanto, que é uma discussão em tese, mas não em concreto, uma discussão, portanto, em tese. Nós temos que, para o STF, nós temos a Constituição Federal. Já para o TJ, repito, para o TJ, o Tribunal de Justiça, nós temos o que, gente? As Constituições estaduais. Pessoal, tudo que a gente fala, a gente prova. Então, eu acabei de ler para vocês o artigo 125, não foi? Pois bem, agora vamos ler pontualmente o artigo 102 da Constituição. Esse a grande maioria dos alunos já conhece. Então vamos lá para o artigo 102 da Constituição. Vamos lá? Vou pegar aqui nosso vadimécum. Só um instante aqui. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Grava isso. Então, pelo menos, pessoal, a nível da literatura jurídica legal, constitucional, nós temos que o Supremo Tribunal Federal, como corte máxima de constitucionalidade de um país, em que realiza o controle concentrado de constitucionalidade, é o guardião, o condutor pretoriano da proteção constitucional. Já o Tribunal de Justiça, pessoal, ele vai limitar o exame concentrado perante o que, gente? Perante a Constituição Estadual. Bem, para ratificar mais esse conhecimento, veja o inciso 1 do artigo 102, subsequentemente à linha A. Olha só, olha o que diz os dispositivos. Mais uma vez, abre aspas, compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, ou seja, acima de tudo, a guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Perceba categoricamente que o alcance do exame de compatibilidade entre a Constituição entre a lei e o ato perante a Constituição é na esfera federal e na esfera estadual. Agora, é interessante observar, não sei se você ouviu bem, mas no que tange ao Tribunal de Justiça, há também a incidência, pessoal, no que tange, no que se refere, pessoal,
a lei ou ato normativo estadual e municipal. Vamos ler de novo para a gente perceber isso? Olha só. Artigo 125, parágrafo 2º. Olha o que diz. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais. Em face do que, gente? Da Constituição Federal? Negativo. Em face da Constituição Estadual. Pessoal, na doutrina, inclusive você vai encontrar no livro de processo civil também essa explicação, não todos, confesso, mas esse que tem mais um crivo, uma óptica mais funcional, esses processualistas, eles vão dar uma justificativa, dentre outras, uma justificativa bastante interessante. Pessoal, imagina o levante de processos que o STF iria analisar discutindo violação de lei ou ato normativo municipal. É muito processo. Então é uma questão mais que de lógica, gente, uma questão mais ligada a nível de gestão operacional. Mas eu também daria um outro argumento, pessoal, que realmente competiria ao TJ, pessoal, analisar demandas que envolvam os seus estados. E os estados, pessoal, possuem municípios. Não é à toa que nós estamos inseridos no Pacto Federativo. Para você entender mais essa segunda opção de lógica, vamos ler o artigo 25 da Constituição. Olha o que diz o artigo 25 da Constituição. Só um instante. 32, 34, 26, 25. Olha o que diz. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Fica claro, pessoal, que todo estado tem como regência a sua Constituição. Só para a nível de lembrete, a Constituição Federal ela nasceu em razão do exaurimento da concretização do poder constituinte originário, que é ilimitado, que é atemporal. Na mesma medida e consequência, do poder constituinte originário vem o derivado decorrente, ou somente poder constituinte decorrente. E esse poder constituinte decorrente viabiliza que os estados tenham uma organização dada e extraída por suas constituições. E isso vai impactar severamente, pessoal, no estudo do controle de constitucionalidade. Porque, veja, se os estados possuem constituições, compete, portanto, de forma ontológica aos tribunais de justiça de cada um dos estados que compõem o Pacto Federativo Brasileiro analisar a inconstitucionalidade ou não de leis ou atos normativos estaduais e municipais. E na mesma essência e medida, pessoal, como o STF é uma esfera nacional, não deixaria de examinar matérias que envolvam lei ou ato normativo estadual. Contudo, indiscutivelmente, lei ou ato normativo federal. Só para encerrar nossa conversa, porque o conteúdo é grande, é extenso, no que tange a ADI, veja só, lei ou ato normativo federal e estadual. Já a ação declaratória, né, ADC, lei ou ato normativo federal. Para ratificar o nosso conhecimento, para você maximizar melhor ainda, porque o aluno gosta de revisão, o aluno gosta de estar revendo a matéria, vamos de novo, não tem problema. Artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Só um instante. Olha o que diz, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição. Inciso 1, processar e julgar ordinariamente a ADI, que é a ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo somente federal. Tudo bem, pessoal? Beleza? Gente, ainda não acabou. Eu falei 4 blocos de informações pontuais. É muita coisa. E isso em 19 minutos. Veja, primeiro eu te falei da estrutura do Poder Judiciário. Subsequentemente, eu te falei de forma clara que a organização desse judiciário reconhece 2 esferas, que é a esfera da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Nesse contexto de consequência, tratei com vocês a questão das instâncias. E disse categoricamente que não existe uma terceira instância, gente. Isso aí é uma coisa de atécnica, tá? O que existe é um tribunal superior, ou melhor, tribunais superiores. Os tribunais superiores são formados por ministros, que são órgãos
A segunda instância é formada por desembargadores, que são juízes e que são órgãos. E a primeira instância é formada por juízes, que são primeira instância. Ressalvada algumas peculiaridades na justiça eleitoral, não vou entrar em miúdos, mas esse que é o raciocínio, tá bom? Tem exceções, tá? Bem, dando seguimento pontual às nossas referências, o artigo 92 do Código da Constituição, ele já traz as informações necessárias de como é que é a estruturação do Poder Judiciário. Eu só peguei essas informações e associei a elas de forma organizada. Aliás, artigo 92 e seguintes, né? Bem, só recapitulando e enfrentando mais conceitos e informações, a Justiça Federal, pessoal, ela tem a competência para discutir matérias que envolvem o que, gente? Matérias que envolvem as expressas descrições constitucionais. Já a Justiça Estadual tem matérias de índole residual, ou seja, naquilo que não for esfera federal, vai ser o que, gente? Esfera estadual. Lembrando mais uma vez que não existe em nenhum momento poder judiciário municipal. Tudo bem? Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal. Gente, olha só. A jurisdição, ela é exercida em todo o território nacional. Então, a jurisdição brasileira, ela é exercida em todo o território brasileiro. E quem o faz, pessoal, esse exercício pleno dessa jurisdição é os tribunais superiores. Os tribunais superiores, pessoal, eles desagam uma jurisdição em todo o território brasileiro. Só para te ter uma ideia, pegar como exemplo, olha só. No que tange no que se refere aos tribunais de justiça e aos TRFs, pessoal, eles têm áreas, âmbitos de abrangência. Vou pegar setorialmente ao TJ. Gente, o TJ de um estado, ele discute matérias que envolvam processos cuja tutela jurisdicional é do território. Território do Maranhão, território do Acre, território, dimensão geográfica. E lembra daquele conceito que eu trouxe para você de elemento geográfico do Estado? Âmbito de incidência e aplicação da lei de um país? Pois é. Então, no âmbito de incidência da lei federal, da lei estadual e, pontualmente local, da lei municipal, quem que vai discutir essas matérias? Os TJs e, evidentemente, se a esfera for federal, mas dentro do território de um estado, tribunal regional federal. Tudo bem? Aí temos o grande TRF, que é o da primeira região, e temos outros mais, pessoal. Tudo bem? Veja, tribunais de justiças e os TRFs. Beleza? Lembrando que a jurisdição do território nacional, de forma plena, é exercida, pessoal, pelo STF e os demais tribunais superiores. Agora, vejam, pessoal, no que se refere, todos os tribunais superiores, pessoal, ele tem a chamada competência originária e a competência recursal, que é também chamada de instância recursal de primeira e segunda. Então, veja, todos os tribunais superiores, mesmo o STF, o STJ, o ST, ele tem uma competência originária para julgar e processar e uma competência recursal para julgar. Então, veja, todos os tribunais superiores, STF, TSE, STM, TST, STJ, todos eles possuem uma competência originária e uma competência recursal. Pessoal, eu não vou me estender tanto, mas eu vou me focar nos dois que, para a nossa matéria, é principais, que é o do STJ e do STF, até porque se nós estivermos falando de direito processual civil 2, eu teria que falar de mais profundidade, tanto as situações que envolvem o recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário. Então eu teria que tratar essa matéria. Falar do princípio da taxatividade, do duplo grau. Então eu teria que tratar essa matéria. Então, como eu tenho que só focar um aspecto introdutório, vamos aqui. Bem, vou focar, portanto, aliás, vou focar duas coisas. Vou focar tanto o STF e vou focar tanto o STJ. Eu vou falar só do STF, mas eu vou falar dos dois, tá bom? Beleza. Pessoal, no
O que tange? No que se refere ao STF, a competência originária desse órgão é indicada no artigo 102, inciso 1 da Constituição, tá? Por sinal, eu falei com vocês desse dispositivo, artigo 102 do inciso 1. Vamos lá? Vou só ler aqui pontualmente de forma rápida e vou seguir nosso barco. O artigo 102, inciso 1 diz o seguinte, gente. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. A expressão aqui é clara, originariamente. E aí nós vimos a DI e a DC, vamos ler aqui a linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Para encerrar essa parte, a linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvar o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os dos tribunais de contas da União e o chefe de missões diplomáticas de caráter permanente. Então veja, essas e outras mais situações, né, são várias linhas, para te falar a verdade, são situações em que o próprio processo ele começa lá direto no STF, ou seja, não tem TJ, não tem TRF, não tem STF, STJ, não tem nada disso. Vai direto lá no STF, porque ele é processado e julgado originariamente. No que se refere ao STJ, né, para a gente enriquecer mais a aula, está lá no artigo 105, inciso 1. Tá? Bem, o artigo 105, inciso 1 diz o seguinte, pessoal, só um instante. Olha o que diz, compete ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente, ou seja, o processo, ele vai, pessoal, ele começa mesmo direto no STJ. Não tem TJ, não tem TRF, nada disso. Ele vai direto lá. Ele é processado, o advogado vai, processa e tal, e julgado ali. Olha só, a linha A, só vou ler esse, tá, pra gente seguir. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e DF, e dos de responsabilidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça dos estados, do DF, dos membros dos tribunais de contas dos estados, do DF e dos tribunais regionais federais. Enfim. Então veja, o artigo 105, inciso 1 lá, traz um exemplo, nós temos mais outros exemplos, são vários casos, mas citei um, de competência para processar e julgar originariamente. Agora, pessoal, como eu havia falado, tanto o STF quanto o STJ, aliás, todos os tribunais superiores, eles têm competência recursal em primeira e segunda instância. Nesse sentido e consequência, eu vou me ater, mais uma vez, aos primeiros casos em que envolve o STF e o STJ, até porque se fosse matéria de processo civil 2, que é do nosso faculdade, nosso curso, vocês iriam ver, evidentemente. Bem, nesse contexto de consequência, lá na Constituição, artigo 102, vamos aqui ler o inciso 3, que é o mais conhecido, né? Olha só, competência, portanto, recursal do STF. Inciso 3, julgar mediante recurso extraordinário, tá, que é o RE, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. Aí vem as situações, em 4 casos aqui pontuais. Isso é do STF. E o STJ, professor? Vamos lá. No STJ, volta comigo o artigo 105, tudo bem? E aí vamos atermos ao inciso 3, tá? Do artigo 105, tá bom? Olha o que diz, julgar em recurso especial, que é o RESP, as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs e pelos tribunais de justiça do Distrito Federal, dos estados e territórios. Tudo bem? Ou melhor, na sequência, né? Eu estou lendo mentalmente. Dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, com a decisão recorrida. Aí vem as 3 alíneas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Eu prometi aos meus alunos, para não ficar cansativo a aula, que ia ficar em torno de 25 a 30 minutos, tá? Eu peço até venha, porque eu excedi na primeira gravação. Mas é isso aí, pessoal, vamos dar seguimento. Essa parte realmente é bastante informativa, tem bastante informações associadas. E aí, em seguida, nós vamos partir para outros aspectos pontuais. E aí eu vou pontualmente trabalhar com vocês alguns aspectos
atinentes à estrutura do judiciário, mas são bem corriqueiros em provas, tá? Então, agradeço a sua participação, deixe seu like, né? Compartilhe essa videoaula, propiciando que outras pessoas também tenham essa informação, também possam aprender como você aprendeu, tá bom? Você cresça também e as pessoas também tenham acesso. Te agradeço, tá? Por ter me ouvido, por ter olhado esses slides. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a Deus por todas as coisas e vamos, portanto, ao nosso próximo bloco. Muito obrigado.